E aí, sétimo ano, vamos lá para a nossa aula de matemática? Pessoal, na aula de hoje, tá bom? Vamos continuar trabalhando com potenciação e radiciação, tá certo? E vamos resolver algumas expressões numéricas lá do Vamos Praticar Mais, beleza? Então, ó, a atividade de vocês é o Vamos Praticar Mais, páginas 93 e 94, tá bom? Para explicação, vou corrigir a questão 1 e 2 e para casa eu quero sempre fazer a terceira questão, tá bom? Essa atividade vai ser corrigida na próxima videoaula. E portal o site de vocês, que vai até o dia 27/6, beleza? Então, vamos lá. Ó. Na primeira questão do Vamos Praticar Mais, nós estamos trabalhando com a ideia de potenciação. Glauber, potenciação, revisa aí para mim o que é. Pessoal, potenciação é uma multiplicação de bases iguais, certo? Onde na potenciação eu tenho três termos. Eu tenho o que é uma base, o que é um expoente e o que é uma potência. Lembre, a base é o número que vai ser multiplicado. O expoente é o valor que fica em cima do seu número, tá bom? E o expoente ele vai indicar quantas vezes o meu número ele vai ser multiplicado. E a potência é a minha resposta. Tá bom? Tem dois detalhes. Toda vez que você tiver qualquer potência elevada a zero, a minha resposta sempre é 1. Qualquer potência elevada a 1 é ela mesma. Tá bom? Olha só o item A. 2 terços ao quadrado. 2 terços ao quadrado quer dizer que você vai multiplicar 2 terços vezes 2 terços. Aí multiplica. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Somente. Tá bom? Item B. 2 terços ao cubo. Ou seja, você vai multiplicar 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Aí multiplica. Ó. 2 vezes 2, 4. Aí 4 vezes 2, 8. Tá ali o 8. O 3, mesmo jeito. Ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, 8, 27 avos. Tá bom? Glauber, se por acaso aparecer parênteses tipo na letra C e na letra D, pessoal, se aparecer um número negativo, tá bom? E esse número negativo ele está entre parênteses, o negativo ele faz parte da potenciação. E você vai se lembrar desse detalhe, ó. Número negativo elevado a um expoente par, ele vai virar positivo. Já se ele for negativo e o meu expoente for ímpar, tá bom? Ele vai continuar negativo. Beleza? Caso você tenha dúvida, faça a regrinha do sinal. Beleza? Mas se você utilizar essas duas regras, vai dar certo. Lembrando, é negativo. Isso se tiver parênteses, tá bom? É negativo. O expoente ele é par, ele vira positivo. Tá negativo. O expoente ele é ímpar, ele continua negativo. Tá bom? Glauber, e se não tiver parênteses? Bem, se não tiver parênteses, o expoente sendo par ou ímpar, tá bom? O sinal é o mesmo. Isso só vai ter mudança, pessoal, se por acaso a potência, a sua base, ela tiver negativa e tiver entre parênteses. Se por acaso tiver parênteses e for positivo, a minha resposta sempre é positiva. Tá bom? Observa o item C e D, ó. Menos 2 terços a quarta. Olha só, tá negativo. O 4 ele é positivo, então minha resposta. O 4 ele é par, então minha resposta vai ficar positiva. E você vai multiplicar o 2 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 3, 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, tá ali, ó. 81. Olha o item D. Menos 2 terços a quinta. Olha só. Tá negativo. Tem parênteses. O meu expoente é ímpar. Então minha resposta fica negativa. Você vai multiplicar o 2 5 vezes. Fica menos 32. E o 3 5 vezes. Fica igual a 243. Beleza? Item E. 1 meio a sexta. O 1, pessoal, ele não vai sofrer nenhuma alteração, tá bom? 1 elevado a qualquer número sempre é 1. Então, 1 elevado a 6 é 1.
E 2 elevado a sexta, ou seja, se eu multiplicar o 2 6 vezes, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá igual a 64. Tá bom? Vamos lá para o próximo. Olha só, no item F. Agora, no item F até o item L, tá bom? Vamos trabalhar com as operações, com as propriedades de potenciação. Observe o item F, ó. Nós temos 1/3 ao quadrado dividido para 1/3. Em vez de você trabalhar, vou resolver a potência, depois fazer uma divisão de fração, não. Lembre-se das propriedades. Lembra, quando eu estou fazendo divisão de bases iguais, eu vou repetir a base, certo? Que eu repeti ali 1/3 e vou subtrair os expoentes. O expoente ali em cima do 1/3 do segundo parênteses que não tem nada, ele tem sim o número 1. Então, quando você subtrair 2 menos 1, fica 1. Outro detalhe, 1/3 ali, ele está sem parênteses porque o meu expoente ele é 1. Agora, se fosse qualquer outro valor diferente de 1, fosse 2, 3, 4, eu teria sim que utilizar o parênteses. Por quê? Porque se eu não utilizar o parênteses, o meu expoente só é do valor aonde está. Então, ali, se fosse 1/3 vezes 1/3, certo? Eu teria 1/3 ao quadrado. Então, se eu não usar o parênteses, o 2 seria só do 1. Tá bom? Então, tem sim que utilizar o parênteses. Letra G, 12 nonos ao quadrado. 12 vezes 12, 144. E 9 ao quadrado, 81. Olha só, 2 quartos vezes 2 quartos. Multiplica, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. E agora simplifica. Dividindo 4/16 por 4, dá 1/4. Letra I. Nós temos, ó, 1/2 ao cubo mais 1/4. Lembrando, potência e uma adição, maior é a potência. Então, resolva a potência primeiro. Então, 1/3 ao quadrado, 1/2 ao quadrado, 1/2 elevado ao cubo, dá 1/8, mais 1/4. Denominadores diferentes. Vou tirar MMC. O MMC de 8 e 4 é o 8. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então fica, ó, 8 dividido para 8 é 1 vezes 1. 1. 8 dividido para 4 é 2 vezes 1. 2. Você soma 1 mais 2, 3 e repete o 8. Minha resposta, 3/8. Como aqui já está da maneira simplificada, acabou a questão. Item J. 1/20 elevado a 1 é 1/20, mais 1/2 ao quadrado é 1/4. Tirando MMC de 4 e 20 é o 20. Quando você fizer a divisão pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, você vai encontrar 1 e o outro é o 5. Quando você somar 1 mais 5, fica 6 e vai repetir o 20. Aí fica 6/20. Quando você simplificar para 2, dá 3/10. Letra K, nós temos 1/8 ao quadrado menos 1/4 ao quadrado. Fazendo todo o processo, tirar MMC, resolver as potências, tirar MMC e tudo. Minha resposta, menos 3 sobre 64. Letra L, olha só, 182 sobre 180 elevado a 0. Glauder, minha resposta disse que era 1, então posso botar 1 direto? Pode. Então tá ali, ó, 1 mais, e todo 1 elevado a 1 é ele mesmo. Então 211 sobre 230. Vai tirar MMC de 1 e 230, que é o 230. Vai dividir e multiplicar. Quando você somar 230 mais 211, dá 441 sobre 230. Tá bom? Vamos lá para o próximo. Na próxima questão de vocês é a segunda. Eu já estou trabalhando com radiciação. Lembra, radiciação é um número que eu vou descobrir qual é a minha raiz quadrada. É a raiz quadrada de um determinado número. Olha só, raiz quadrada de 1/9 é 1/3. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 9 é o 3. Raiz quadrada de 4/16. Raiz quadrada de 4
é o 2. Raiz quadrada do 16 é o 4. Se der para simplificar, simplifique. Então, 2 quartos é igual a 1 meio. Raiz quadrada de 121 64 avos. Raiz quadrada de 121 é o 11. E do 64 é o 8. Tá bom? Na letra D, olha só. Na letra D você tem raiz quadrada de 2 vezes o 8 sobre 9 menos 5. Então você vai resolver as contas. 2 vezes 8 fica 16. 9 menos 5 fica 5. Quando você tirar a raiz quadrada do 16 é o 4. E a do 4 é o 2. Então 4 meios. Quando você dividir 4 para 2, a minha resposta é 2. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Olha só na letra E. Você tem uma potência. Então vai resolver primeiro a potência. Então 3 a quarta é 81 sobre 16. Raiz quadrada de 81 de 16 avos é 9 quartos. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Lá no item F, ó, raiz quadrada de 10 ao quadrado e 10 à quarta. Então, raiz quadrada 10 ao quadrado é 100, que é 10 vezes 10. E 10 à quarta é 10.000. Raiz quadrada de 100 é o 10. E a de 10.000 é o 100. Então, você ficou com 10 centésimos. Quando você simplificar, dá um décimo. Agora, vamos lá. O que é essa raiz cúbica? Na raiz quadrada, você tinha que pensar no número que multiplicado ele por ele mesmo me dava um determinado valor. Na raiz cúbica, eu tenho que pensar no número que multiplicado ele 3 vezes me dá como resposta uma potência. Olha só, 1/8. Raiz cúbica de 1/8 é 1 meio. Por quê? 1 vezes 1 vezes 1 fica 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, eu tive que multiplicar o 2 3 vezes para encontrar o 8. Olha só a próxima. Raiz cúbica de 1/27 avos é 1/3. Raiz cúbica de 1/25 avos é 1/5. Letra J. Raiz cúbica de 1/8 mais a raiz quadrada de 1/4. Vamos lá. Raiz cúbica de 1/8 é 1 meio mais raiz quadrada de 1/4 é 1 meio. Nós temos ali uma soma de frações de denominadores iguais. Você vai repetir o denominador e vai somar os numeradores. Então, 1 mais 1 fica 2. 2 dividido para 2 fica 1. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Na próxima questão, nós temos letra K e letra L. Nós temos, ó, raiz cúbica de 1/8, que nós já falamos que é 1 meio, menos a raiz quadrada de 1/4, também é 1 meio. Então, 1 meio menos 1 meio dá 0. E a letra L, raiz cúbica de 8/64 é 2 quartos. E a raiz quadrada de 25 nonos é 5 terços. Você vai tirar MMC de 4 e 3, que fica 12. Aí 12 dividido para 4 é 3 vezes 2 fica 6. 12 dividido para 3 fica 4. 4 vezes 5 fica 20. Quando você somar 6 mais 20, fica 26 dozeavos. Não dá para dividir, mas você pode simplificar. E simplificando por 2, nós temos a resposta de 26 dozeavos. Tá bom? Simplificando, 13 sextos. Tá certo? Então, pessoal, terminei com vocês a correção da atividade, tá bom? Da explicação. Espero que vocês tenham entendido, certo? Lembre-se de fazer a atividade de casa, atividade do portal de vocês, tá bom? E qualquer coisa, qualquer dúvida, procure a escola pelas redes sociais e também pela Agenda Edu, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu!